No vídeo de hoje a gente vai falar de nefrologia. Basicamente é uma introdução à nefro, explicando como é que funciona o rim, cada estrutura funcional dentro do rim, como é que ela opera de um jeito simples, comparando o rim com uma estação de tratamento de água, porque é basicamente isso que o rim faz dentro do corpo. Vamos lá comigo então, que eu acho que esse vídeo ficou bem legal. E aí, tudo bem? Vamos falar de nefrologia então. O rim, tal qual uma estação de tratamento de água, que recebe uma água com impurezas, vai tratar essa água, mandar embora o que tem que ser mandado embora e mandar de volta essa água para ela ser reutilizada para a gente na nossa casa, ele vai funcionar igualzinho. É um órgão então que vai receber um sangue com materiais, com escórias nitrogenadas que precisam ser excretadas, mas que também precisa de reabsorver certas coisas para que elas possam ser reutilizadas. E para entender como é que o rim funciona, a gente tem que entender as suas estruturas funcionais. E a estrutura funcional do rim chama-se néfron. E a primeira porção do néfron, ela chama-se glomérulo. E o que que acontece nessa primeira porção do néfron, né? É onde o sangue vai chegar através de uma estrutura que chama arteríola aferente, ele vai ficar turbilhonando um tempo nesse néfron e depois ele vai ser mandado embora para uma artéria deferente. E aí você se pergunta, João, por quê? Por que que ele fica turbilhonando ali? Esse sangue ele fica ali dentro do néfron para que ele possa entrar em contato com essa membraninha aqui, a membrana glomerular. E essa membrana glomerular é uma membrana que vai permitir a passagem de certas substâncias aqui para dentro e vai reter outras substâncias. Grandes proteínas tipo albumina, elas vão ficar retidas na circulação e elas não vão entrar. Só que algumas estruturas como sódio, como glicose, algumas estruturas, não, algumas moléculas como sódio, como a glicose, elas passam essa cavidade junto com a água pela membrana e elas vão cair na próxima estrutura, já já a gente fala dela. Então, o que acontece no glomérulo nada mais é do que um processo de filtração do sangue. O sangue ele é filtrado ali dentro. Daí a gente vem aquele termo da nefrologia que a gente chama de taxa de filtração glomerular. Taxa de filtração glomerular nada mais é do que a quantidade de água ou de sangue que consegue passar nesses membranas do glomérulo para que essa água possa ser processada, né? Então, se o indivíduo tem uma baixa taxa de filtração glomerular, ele não consegue fazer de maneira adequada. O rim, então, é um órgão que tem várias estruturinhas dessas, vários glomérulos que vão funcionar todos desse jeito individual. O que que acontece com essa água cheia de moléculas depois que ela passa pela membrana do glomérulo, né? Ela vai cair num lugar chamado de, numa estrutura chamada de túbulo contorcido proximal. Ele vai chegar nos túbulos dos rins. Como assim os túbulos dos rins, né? Os túbulos, então, nada mais são do que estruturas especializadas em recaptar as substâncias que têm que ser recaptadas. É como se cada quadradinho desse fosse uma equipe especializada em recaptação. Cada equipe aqui é responsável por recaptar uma substância específica. Então tem uma equipe aqui no túbulo contorcido proximal que pega glicose, tem uma equipe que pega bicarbonato, tem uma equipe que pega ácido úrico. Então a gente vai ter essas pequenas bombas, né? São as bombas estruturais que são responsáveis por recaptar mediante o gasto de ATP moléculas, como eu falei aqui no túbulo contorcido proximal, vai ser recaptação de glicose, bicarbonato, ácido úrico ou outras substâncias. Cada bomba ou cada equipe é responsável por recaptar uma substância específica dentro do túbulo, né? Então, como eu falei que no túbulo contorcido proximal são essas estruturas, depois do túbulo contorcido proximal chega a alça de Henle. O que que é a alça de Henle? Qual que é a principal função? Para que que ela existe, a alça de Henle? E ela existe uma função muito nobre que é basicamente recaptação de sódio. João, mas por que recaptação de sódio? Daqui a pouco a gente vai entender. Mas basicamente a alça de Henle é onde vai acontecer, através dessa bomba aqui, olha, a bomba de sódio, 2 cloreto de potássio, a principal local de recaptação de sódio. Então ele vai pegar todas as moléculas de sódio e vai colocar ali do lado dela, no interstício do rim. Perfeito. Essa é a função, daqui a pouco a gente entende. Então a gente vai ficar com uma. A medula renal vai ficar extremamente concentrada, cheia de moléculas de sódio que estão sendo recaptadas aqui dentro. Perfeito. E depois? Depois a gente chega no túbulo contorcido distal, que é mais uma estrutura de recaptação de sódio, só que aqui o sódio é recaptado junto com cloreto e magnésio, mas a função principal, então, recaptação de sódio com cloreto, para isso que serve o túbulo contorcido distal. Ele é tipo uma mistura da alça de Henle com o túbulo contorcido proximal em suas questões funcionais, mas também funciona com suas bombas específicas. Depois disso, a gente tem o tubo coletor. E o tubo coletor tem uma equipe muito especial aqui, que é uma equipe que é responsável por recaptação de sódio também, só que de um outro jeito. Vocês perceberam quantas vezes eu falei recaptação de sódio? Ou seja, recaptação de sódio é muito importante. A gente tem várias estruturas nos nossos tubos responsáveis justamente por recaptar sódio. Só que aqui no tubo contorcido, no tubo coletor, a recaptação de sódio ela é mediada pela ação de um hormônio chamado de aldosterona, que vai funcionar como uma bomba de troca. Ele vai chegar aqui, vai dar um sinal para essa equipe aqui, ó,
galera, temos que trabalhar. E essa equipe aqui que está trabalhando, ela vai recaptar o sódio, né? Mas só que ela vai recaptar o sódio através de trocas. Como assim através de trocas? Toda vez que ela pegar uma molécula de sódio, ela vai ter que dar uma coisa em troca. E o que que ela dá? O sódio com a sua carga positiva ali, ela tem que dar uma coisa com a carga positiva também. E ela tem duas opções que estão aqui de spoiler. Ela tem a opção do H+, e do K+. Ou seja, situações onde a gente tiver isso aqui funcionando demais, vai estar recaptando sódio demais, vai estar perdendo tanto H+ quanto K+. Potássio. Perfeito, perfeito. Então aqui no tubo coletor, depois que a gente teve toda essa recaptação desse tanto de íons importantes, a gente vai chegar aqui e é onde o xixi vai embora, onde vai ser excretado, vai chegar lá, vai mandar o tubo coletor através do ureter lá para a bexiga. Só que o corpo, ele não gosta de perder água de jeito nenhum. Tudo que eu estava falando sobre recaptar sódio é basicamente porque o corpo, o sódio, né, é o principal íon da osmolaridade, porque o corpo não gosta de perder osmolaridade, não gosta de perder água. O corpo tem pavor de perder água. Então ele não quer fazer xixi com mais água do que ele precisa. E para ele garantir que ele não faz xixi com mais água do que ele precisa, ele tem um lugar onde ele vai reabsorver água também. E é também aqui no tubo coletor sobre a ação de um hormônio chamado de ADH, hormônio antidiurético, hormônio antidiurese, hormônio contra o xixi, o hormônio que não deixa o xixi ter muita água. Então o ADH ele vai agir aqui num canal chamado de aquaporina. Ele vai abrir esse canal de aquaporina. Repara que é diferente do que eu falei. Antes era tudo uma recaptação ativa. Agora é só abertura da aquaporina. Então ele vai abrir essa aquaporina para que a água que está aqui dentro possa entrar. Possa sair, na verdade, e sair do tubo coletor e voltar para o corpo. Só que para ela voltar para o corpo, ela precisa de um impulso, ela precisa de alguma coisa para dar um motivo para ela, porque a água não vai de um lugar para o outro. E aí entra um conceito chamado de osmose, lá do ensino médio. E como é que isso funciona? Lembra que eu falei aqui atrás que na oxigênio, a membrana, a medula vai ficar totalmente concentrada, cheia de moléculas de sódio. Então, como aqui está uma região muito concentrada, cheia de sódio, por osmose, a água vai sair do tubo coletor e vai vir parar no interstício e aí a gente vai reabsorver a água. A partir daí, então, o xixi vai embora e segue o jogo. Essa é basicamente como que o rim funciona. Perfeito? Entendemos isso? Vamos só explicar agora qual é a regulação da função renal. A regulação da função renal vai acontecer numa estrutura que é basicamente a staff do rim, é uma galera que está sempre densa para saber se está tudo acontecendo do jeito certo, né? E é uma galera numa região chamada de mácula densa, em células específicas chamadas de células justaglomerulares, células que ficam ali próximas ao glomérulo, que elas basicamente elas são responsáveis por medir como é que está a perfusão renal. E baseado no nível de perfusão renal e quão bem perfundido o rim está, a gente vai ter ou não a secreção de certas substâncias. E a principal substância que o corpo secreta quando o rim não tem uma boa perfusão, essa galera da mácula densa vai ficar muito densa e vai falar assim: caramba, o rim não tá perfundido, o rim não tá funcionando. Eu quero que toda essa galera aqui do rim trabalhe, mas para essa galera trabalhar, ela precisa de volume, precisa que chegue sangue no rim. Para isso, eles liberam um hormônio chamado de renina, que vai agir lá, vai desencadear a cascata da renina, angiotensina, aldosterona. Então, aqui, olha, a renina vai converter-se em angiotensina 1, que vai converter-se em angiotensina 2, e a angiotensina 2 ela vai promover o quê? Uma vasoconstricção aqui na artéria deferente. Se a artéria deferente fecha, o sangue vai ficar turbilhonando aqui dentro mais tempo, então ele tem mais tempo para ser filtrado. Percebam como isso é maravilhoso. Então, a angiotensina 2 vai agir aqui. Só que lembra que na hora que eu falei que é sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pois é porque o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, também tem mais aldosterona. Se a gente tem mais ação da aldosterona, né, então a gente tem mais recaptação de sódio. Então, se a gente recapta mais sódio, a gente consegue recaptar mais água. Por que que a gente recapta mais água, João? Ora, porque se eu estou recaptando mais sódio aqui atrás, na hora que chegar aqui na aquaporina, aqui vai ter uma concentração, uma força osmótica ainda menor, né? Aqui vai estar menos concentrada ainda do que o interstício. Então a água vai ser mais reabsorvida pela aquaporina. Percebe isso? Então, basicamente, esse é o mecanismo principal de autorregulação renal. A mácula densa, as células justaglomerulares na secreção de renina para aumentar, para chegar na angiotensina 2, para aumentar o tempo ali que o sangue vai ficar no glomérulo, para melhorar a perfusão renal. Perfeito! Nos próximos vídeos, então, quero falar de algumas patologias, usando esse desenho mesmo que eu fiz, explicar como essas patologias vão interagir no rim, falar de necrose tubular aguda, falar de hipoperfusão renal, falar de algumas drogas que agem no rim e também falar de doença renal crônica, né? Perfeito, então, até os próximos vídeos.